Bem-vindos ao LabsBeam. Na videoaula passada foi ensinado a vocês como utilizar o comando conjuntos de pesquisa. Nessa videoaula, a gente vai estar criando os conjuntos para utilizar eles no nosso cronograma. Nós já adicionamos alguns conjuntos à nossa pasta fundação. Vocês podem apagar esse conjunto chamado Viga Baldrame. Aqui nessa etapa, o que sobrou foi a laje da casa e as tubulações hidrossanitárias. Então, vou criar o conjunto de cada um deles. Ok, nós já terminamos os conjuntos da fundação e já iniciamos a do térreo. Agora o recorte vai ser no térreo, para a gente conseguir criar os conjuntos só desse pavimento. Então, eu vou utilizando as mesmas técnicas de ficar isolando os conjuntos já criados. E aqui eu já criei os conjuntos de alvenaria, pilares, laje. Tem os conjuntos de ambientes que eu isolo para não atrapalhar. Então, eu crio os conjuntos de janelas e portas. Aqui nós temos o contrapiso junto do piso cerâmico. O lançamento no Revit é um só mesmo. Agora eu vou criar os conjuntos de instalações hidrossanitárias. E nessa etapa, dentro da pasta térreo, eu vou criar uma nova pasta chamada instalações hidrossanitárias. Aqui eu vou dividir dois conjuntos, que são as das tubulações hidrossanitárias e das peças hidrossanitárias. Eu vou separar os dois para facilitar o uso do comando do cronograma. Para facilitar, eu vou usar o comando hide nas instalações elétricas. Primeiro eu vou criar das peças hidrossanitárias. E aqui eu selecionei através do Selection Tree as peças hidrossanitárias, porém aqui a tampa do vaso não foi selecionada. Então você pode segurar o Ctrl e clicar em cima da tampa, aí vai selecioná-la. Aqui vocês podem perceber que a tampa está no pavimento errado. Isso pode ser um bug do Revit e você tem que prestar bastante atenção para não acabar criando conjunto sem estar selecionando corretamente o elemento completo. E aqui a pia da cozinha também não foi selecionada, então você pode segurar o Ctrl, clicar em cima da pia, e aí aqui na Selection Tree você vê em qual pavimento ou qual conjunto ela pertence. E seleciona o conjunto completo. Então, vou renomear esse conjunto como peças hidrossanitárias. Agora que só sobraram as tubulações, ou eu posso fazer a seleção pela Selection Tree, ou mudar o comando de Select para Select Box e selecionar tudo. Agora eu vou criar os conjuntos das instalações elétricas. Aqui eu vou ativar a vista da casa inteira para eu poder pegar as tubulações que estão no teto também. Eu vou pegar as tubulações e essas junções que são laranjas. E aí eu crio o conjunto. Então eu crio o conjunto das luminárias, do quadro de distribuição, da caixa de medidor, todos eles utilizando a Selection Tree. Para a criação das caixas de passagem, que são essas caixinhas amarelas, eu utilizei o comando Search Sets para facilitar minha seleção, porque aqui na Selection Tree a seleção estava um pouco mais difícil de ser feita. Então, como foi ensinado para vocês, eu abri as propriedades, o Find Itens, e utilizei uma propriedade específica para eu poder encontrar o conjunto completo. Então, criei o conjunto caixas de passagem, criei o conjunto ponto para circuito, que é o elemento pequeno aqui embaixo, e o que sobrou foram as tomadas com interruptores, então utilizei o comando Select Box e selecionei todos eles. O que resta agora é o comando da cobertura. Primeiro eu vou criar o conjunto da parede de fechamento, que é a parede que vai se apoiar o telhado. Vou ativar a visibilidade da casa inteira novamente para eu pegar as vigas e a laje. Aqui na parede de fechamento eu acabei pegando um pedaço do apoio da caixa d'água, então eu vou corrigir. Vou selecionar todas as paredes novamente e vou segurar o Ctrl para eu desselecionar as duas paredinhas de apoio da caixa d'água. Aí eu vou criar o conjunto de parede de fechamento novamente. Então eu vou criar o conjunto apoio da caixa d'água, pegando as duas paredes e a laje. Vou isolar o lançamento hidrossanitário da cobertura e vou criar o conjunto dele também. Vou nomeá-lo de barrilete, pois é a tubulação da caixa d'água. Vou selecionar a caixa d'água aqui, na Selection Tree,
e criar o conjunto dela. Da mesma forma que eu vou criar o conjunto das terças, caibras e ripas, então eu vou criar o conjunto das telhas. E assim finalizamos a criação dos nossos conjuntos. Ficou dessa forma. Por hoje é só, até a próxima videoaula.